Fecha a porta quando você passar. Não tá piscando. Vou ficar piscando. Enfim. Gente, então vamos continuar, tá? Segunda aula. Na segunda aula, a gente vai ver um pouquinho de antibióticos, normas de prescrição de medicamento e medicamento em pacientes especiais, tá? Antibióticos. Antibiótico, mais uma vez, é muito parecido o que vem no Andrade com o que vem na Lelita. Principalmente desse negócio do uso racional de antibiótico. De nem sempre prescrever, só prescrever realmente quando é necessário. Então, essa parte deles é bem parecida, tá? Eu já falei, alguém já deve ter me ouvido falar isso, né? Que fala que o dentista só passa a amoxicilina. E, de fato, nós só passamos a amoxicilina porque nós somos muito inteligentes e sabemos qual é o fármaco que a gente precisa prescrever, que é a amoxicilina. Por quê? Porque a microbiota da nossa boca, ela é feita basicamente de cocos gram-positivos, né? Alguns anaeróbios, facultativos, e alguns anaeróbios restritos, tá? Quanto mais crônica a infecção, mais anaeróbios tem. Daí usar metronidazol, por exemplo, na periodontia. É um outro tipo de bactéria, é um outro perfil, tá? Mas nas infecções bucais, em geral, a amoxicilina dá conta do recado, né? Por esse motivo. Os antibióticos, eles são considerados auxiliares no tratamento. Então, sempre a descontaminação local é mandatória. Não é só passar o antibiótico, tem que tratar o paciente também. Tirar a causa, tá? E eles agem por dois mecanismos principais: destruindo o micro-organismo, ou seja, bactericida, ou impedindo sua replicação, bacteriostático. O Andrade comenta, isso aqui é mais Andrade, ele comenta sobre antissépticos, tá? Que são formas de antimicrobianos também. Ele comenta sobre o PVPI, né, iodopovidina, clorexidina, associação de timol, eucaliptol, salicilato de metilimentol e cloreto de cetilpiridínio. O iodopovidina, né, iodopovidina, povidona, PVPI, é um antisséptico que ele é muito usado no preparo da equipe cirúrgica. Né? Eu fiquei em pânico aqui, um minuto. Mas eu fui bem discreta, foi você que falou. Você tava olhando pra lá, você tava olhando pra mim. Eu tava assim, mas eu tava bem discreta, gente. Alguém ajuda, amiga. Tá vendo? Não me concentrei. Aí, o iodopovidine, ele, por conter iodo, ele é muito alergênico. Então, muitas pessoas têm alergia a iodo em menor ou maior grau. Então, ele não é um antisséptico de excelência, de escolha primeira. Ele é mais usado para degermação. Vocês lembram daquela parte de cirurgia que você faz a degermação das mãos, né? Extraoral. Então, ele é mais utilizado para esse tipo de antisepsia. E tem uma coisa interessante, ele tem liberação contínua, é uma substância, um polímero ligado ao iodo, e que uma vez que ele está lá, ele fica liberando iodo constantemente. É uma característica dele, tá? É a característica principal que vocês têm que saber. Outra característica importante que vocês têm que saber é que alérgicos a pólen e a poeira, eles frequentemente têm alergia a iodo. Então é uma outra coisa importante que pode cair. Agora, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante do antisséptico é a clorexidina. Tá? É o que mais cai em endo, em cirurgia, em farmacologia, é o que é mais cobrado. Tá? É o padrão ouro dos antissépticos, ele é bactericida, ele quebra a membrana, né? Ele lisa a membrana da bactéria.
E ele pega aeróbias facultativas, anaeróbias, gram-positivas, negativas, fungos, leveduras, tá? O Andrade fala que se em 3 dias bochechando clorexidina 0,2%, você elimina 99,9% dos germes. É quase uma propaganda, né? Ele lá de jaleco falando isso. Então, ela tem uma importante ação sobre bactérias. E ela tem uma importante característica, que é a sua substantividade, que é o fato dela permanecer durante muito tempo no local de ação, liberando o seu princípio ativo, tá? Isso é uma característica importante da clorexidina. Outra característica importante, né, é que ela é incompatível com lauryl sulfato de sódio, né, que tá presente no creme, pode estar presente no creme dental, e por isso não se pode bochechar clorexidina e escovar os dentes logo depois, ou o contrário. Então, o ideal é esperar no mínimo meia hora, mas idealmente 2 horas para proceder, né, com o bochecho. A clorexidina, ela é usada em diversas ocasiões em consultório. O que vocês têm que atentar é a concentração, tá? Então, se cair uma questão falando de... o que é mais provável de cair em exército é isso. São as diferentes concentrações. Ele fala um uso da clorexidina e cair diferentes concentrações, tá? Para irrigação subgengival, 0,0202. Asepsia extrabucal, 2 a 4. Instrumentação e limpeza de canal, 2. Asepsia intrabucal, bochecho a 0,2. E a aplicação local ou aquele bochecho que é prescrito é 0,12. Certo? Então, mais um decoreba para vocês, para a lista de decorebas. E é isso que é cobrado, mais de clorexidina, tá? Esses outros fármacos, que são associações, timol, caliptol, cetilperidínio, né, que é o Cepacol, eles não têm a mesma eficácia antisséptica da clorexidina. Então, a clorexidina é o padrão ouro. Em relação a antibióticos, eles têm diferentes classificações, tá? Isso, no livro do Andrade e da Alenita, não varia. A classificação é a mesma, certo? Bactericida, bacterostático, né, são 3 classificações. Isso aqui, o Andrade que traz essa divisãozinha. Ação biológica, espectro de ação e mecanismo de ação. E a partir daí ele vai dividindo. Essa classificação tem nos 2. Bactericida e bacterostático. Bactericida, ele geralmente lisa parede celular, membrana, ele mata a bactéria. Bacterostático, ele lida com transcrição de proteína, ele impede com que ela replique, certo? Essa classificação é bem clássica. Espectro de ação é a que já cai menos, porque ela exige um decoreba fenomenal, tá? Você saber cada bactéria e saber se pega aqueles grupos, né? Contra gram positivo, gram negativo, similar para ambas, né? Penicilinas, elas têm um espectro mais amplo. Anaeróbias, metronidazol é bom. Espiroquetas, fungos, né? Nistatina, aí é outro grupo de fármacos. Nessa classificação eles já pegam antifúngicos também. E contra outros micro-organismos. Mas, sem dúvida, a classificação que mais cai é essa, tá? Que é o mecanismo de ação deles direto na bactéria. Isso é muito importante quando a gente fala em toxicidade seletiva, tá? Isso é um conceito que é muito batido no Andrade. O fármaco, quanto mais ele vai matar a bactéria, ou vai impedir ela de crescer. Se ele atacar uma estrutura que na bactéria é semelhante à nossa, ele também vai ser danoso para a gente, certo? Então, o ideal é que ele tenha toxicidade seletiva, que ele haja numa estrutura que é própria de bactérias, que o ser humano não tem. Por exemplo, onde a penicilina age? Os beta-lactâmicos, em geral. Qual é o mecanismo de ação na bactéria? Parede celular, certo? Adiantando, as penicilinas, né, beta-lactâmicos, eles são fármacos que impedem a formação da parede celular bacteriana, certo? As células dos seres humanos têm parede celular? Preocupado com silêncio. Não tem. Não tem, só os vegetais. Então, a gente não tem parede celular. Então, a penicilina, ela vai ser danosa para nossas células, de uma maneira geral? Não, né? Em tese,
o que ela vai agir é na parede celular. Se a gente não tem parede celular, ela não vai destruir nossa parede celular. Correto? Você tá ligado aquele negócio do ribossomo, do 30S? Isso, a gente vai chegar lá. A penicilina, ribossomo é transcrição de proteína. A penicilina não age aí, tá? Eu vou trazendo as informações, se adiantar eu pulo o slide lá da frente, mas aí a gente vai caminhando mais uniforme. Penicilina, ela se liga à parede celular. Ela impede que a parede celular se forme. A parede celular é uma estrutura rígida. Se a bactéria não tem, ela perde o conteúdo para fora. Então ela morre por lísio, certo? Isso tem uma implicação. Duas implicações. Primeiro, tem que ter parede celular para ela agir, tá? Só que tem uma evolução, um mecanismo de resistência bacteriano, que são as gram-negativas. Qual a diferença de um gram positivo para um gram negativo? Um é positivo e outro negativo, né? No gram positivo, ele tem a parede celular. O gram negativo tem uma membrana em volta da parede celular. Vocês lembram disso? Então, tá aqui. Acho que... Ó, tá aqui a bactéria. Vamos dizer que esse vermelho aqui é a parede celular, tá? Então, a penicilina, para agir, ela tem que se ligar no vermelho, certo? Nas gram-negativas, elas têm uma membrana em volta da parede. Então, a penicilina vai se ligar à parede? Não, dificilmente, né? Porque a membrana vai impedir. Daí, ela ser melhor para gram-positivo, certo? Então, o mecanismo dela é direto. Ela vai lá na parede, tem uma proteína lá, e ela se liga, tá? Então, peptidoglicano. Então, se ela não se liga, não tem ação dela. Outra coisa isso é a primeira coisa, tem que ter parede celular exposta. A outra coisa a penicilina só age se a bactéria estiver se dividindo. Porque é no momento da divisão celular que a bactéria fica mais suscetível a ser atacada pela penicilina, certo? Então, infecções estacionárias, né, que a gente chama, infecções que não estão progredindo, que estão há muito tempo lá, penicilina não é a melhor escolha, porque ela precisa que esteja tendo uma atividade da bactéria. E aí você pode usar um outro tipo de fármaco, certo? Pronto, essas são as duas coisas importantes de vocês saberem de penicilina. Outro fármaco, deixa eu ver se... Outros fármacos, eles agem na síntese de proteína, certo? E aí diversos fármacos agem. Vocês lembram que para fazer proteínas tem que ter ribossomo. Ribossomo é uma estrutura, uma organela que transcreve a proteína, tá? Então, o que acontece? A gente tem dois grandes grupos de antibióticos que ligam a ribossomo. O ribossomo, ele tem duas unidades. É 30S eu era para ter feito de uma cor diferente, mas whatever. Então, a gente tem o ribossomo, eles são duas estruturas, né? Na bactéria, eles têm o 30S e o 50S, certo? O 30 é o pequeno, o 50 é o maior. No homem, a gente tem o 40S e o 60S, certo? Notem que a cor desse está igual a essa, não é por acaso. O 30S, ele tem similaridade com o 40S, certo? Já o 50S é diferente do 60S. Qual a implicação disso? A tetraciclina, ela se liga no 30S. Ao se ligar ao 30S, ela também se liga ao 40S. E isso aumenta o quê? Efeitos adversos. Daí a tetraciclina ser uma desgraça, né? Manchamento, deformações ósseas, porque ela tem
toxicidade também para as estruturas nossas, certo? Outros fármacos que também agem em síntese de proteína, como, por exemplo, lincosaminas. Lincosaminas é o grupo de fármacos da clindamicina. Macrolídeos, azalídeos, né, como a azitromicina, eles agem no 50S. Então, eles agem aqui e não se ligam no 60. Então, eles não têm um dano direto aos nossos ribossomos, certo? Então, isso é importante saber da toxicidade de fármacos que sintetizam proteínas, tá? Ficou claro? Eles são considerados bacteriostáticos, porque eles não matam a célula imediatamente, a bactéria imediatamente. Eles impedem que ela cresça. Claro que ao impedir que ela cresça e ao impedir que ela tenha substratos para crescer, ela vai morrer. Finalmente ela vai morrer, tá? Mas o mecanismo dele não é a morte direta, e sim é levá-la à morte, né? É fazer com que ela fique com inanição, tirando todos os seus nutrientes e proteínas, certo? Esse é o mecanismo. Outro fármaco que tem um mecanismo diferente é o metronidazol. O metronidazol é um fármaco que tem um nitrogênio na molécula. Esse fármaco, ele se liga, ele participa da transcrição de DNA bacteriano, certo? As bactérias têm um DNA rudimentar, mas mesmo assim elas fazem transcrição. Então, eles impedem que elas façam essa transcrição. Ora, se elas não fazem transcrição de DNA, elas não podem fazer nem a parede celular, nem nada, né? Porque elas não vão ter nenhuma proteína, nenhuma, para fazer seus efeitos, comandar seus efeitos. Então, ele é bactericida. Porque apesar de ele não quebrar a bactéria, como a penicilina faz, lise, ele acaba levando a bactéria à morte rapidamente, ao impedir todos os mecanismos dela de crescimento, de replicação, de tudo. Então ela morre, ele é considerado bactericida, certo? Conceitos importantes. Concentração inibitória mínima. O que é uma concentração inibitória mínima? Isso é tudo coisa de teste farmacológico. Você pega uma placa cheia de bactéria, tá? Aí você bota um fármaco. Aí, 24 horas depois, tu vai lá olhar e tem ao redor dele está tudo um halo, como se não tivesse mais bactéria. E aí você vai medir o raio disso, certo? Onde não tem mais bactéria quer dizer o quê? Que o fármaco inibiu o crescimento, certo? O que é uma concentração inibitória mínima? É a concentração de um fármaco capaz de inibir o crescimento de pelo menos 90% de bactérias, certo? É uma definição farmacológica que é feita com esse exame. In vitro, esse teste, tá? Existem todas esses parâmetros que são baseados em concentração. Por que eles são importantes? Por causa disso. Porque existem dois tipos de fármacos: concentração dependentes e tempo dependentes. Qual a diferença deles? Concentração dependentes, eles independem do tempo, tá? Então, você pode, não interessa o quanto tempo você der. Se você der uma quantidade grande, imediatamente ele já vai começar a fazer efeito, certo? Tempo dependentes, eles precisam de tempo. Eles não vão agir imediatamente. Eles precisam chegar na concentração inibitória mínima e manter essa concentração durante algum tempo, tá? E é a maioria que a gente usa em odontologia. A implicação disso para a clínica não tem muita, tá? A maior implicação disso é mais para posologia, quantidade, intervalo. Então, tempo dependente, não importa a concentração, ela vai precisar de tempo para agir e aquela concentração agir. Concentração dependente, você dá uma concentração X e ele já vai agir independente do tempo, tá? Esses fármacos, eles são associados, já ouviram falar com certeza, em resistência bacteriana. Uma coisa que já caiu em concurso é falar que o fármaco causa resistência, causa mutação na bactéria. Isso não é verdade, certo? E a resposta era essa, que era falso. O que acontece, né? As bactérias, quando você toma muito antibiótico, você está
sempre mudando o ambiente daquela bactéria. Tá? Tipo o meu sogro que toma azitromicina para tudo. Ele está sempre mudando o ambiente da bactéria. No início ele vai matar tudo? Vai. Depois ele vai matar 99. Ela ficou se forçando para sobreviver, até que ela mudou alguma coisa nela e conseguiu escapar. Tá? Numa segunda infecção, o que é que ela faz? Ela passa isso para outra. Isso se dissemina. Então é assim que se causa resistência bacteriana. Por que o antibiótico é ligado à resistência bacteriana? Porque quanto mais você toma, com quanto mais frequência você toma, mais você muda o ambiente. Certo? E isso, ao descobrirem isso, né, nos livros mais atuais, Lenita já nem é tão atual e já tem esse conceito de que não se faz mais fármaco 14 dias para fechar o ciclo, porque se você parar no terceiro, você vai ter resistência. Tá? A antibiótico terapia deve durar o tempo necessário. Se em 3 dias não tiver mais sintoma, você para. 5 dias, para. 6 dias, para. Tá? Não existe um tempo mínimo a ser cumprido para a bactéria não ficar resistente. E sim, o que acontece? Pessoas que estão sendo expostas frequentemente a antibacterianos estão estimulando essas bactérias a se replicarem. Todo mundo entendeu isso? Isso é importante. Existe 2 tipos de resistência. A resistência natural ou adquirida. Um exemplo de resistência natural é gram negativo. Certo? Ela é naturalmente assim. O fato dela ter uma membrana em volta da parede celular faz com que ela tenha uma resistência natural à penicilina. Certo? Então, natural. E existe a resistência adquirida. A bactéria era suscetível, mas aí ela mudou, fez uma mudança genética e o sítio de ligação dela mudou. Ela tirou um fosfato e a penicilina não se liga mais. Isso é adquirido. Deu para entender a diferença? A natural a bactéria ela já não é suscetível, normalmente, sem mesmo ser estimulada. A adquirida você estimulou tanto ela com a bactéria, com um fármaco, que ela, né, buscou um mecanismo de se sair e mudou alguma estrutura, tá? Tem bactéria que produz enzima. A enzima mais famosa é a beta-lactamase. É por isso que a gente usa ácido clavulânico. 99%, não, mas sei lá, 80% dos dentistas acham que quando você passa amoxicilina com ácido clavulânico, você está passando uma coisa mais forte do que a amoxicilina. Isso é muito comum. Isso é muito, muito comum. E não só dentista, otorrino, principalmente otorrino. É dentista e otorrino, pau a pau. Por quê? Porque é mais caro. E a gente tem uma impressão de que tudo que é mais caro é melhor. Sim, todos temos. É uma coisa que está embutida pelo capitalismo. Mas não é melhor? Não. Quem é o antibiótico? A amoxicilina. Então, você só precisa dela. Quando você entra com o ácido clavulânico? Quando o paciente não é responsível à sua terapia. E você suspeita que aquele paciente era um doente crônico que já tomou tanta amoxicilina que não está mais respondendo à amoxicilina. Mas, frequentemente, quando você passa uma amoxicilina e o paciente não responde, é porque a infecção dele já não é mais tão gram-positiva. Ele já está fazendo um abscesso mais crônico, tem que associar um metronidazol. O problema, muitas vezes, é outro. Certo? Pode acontecer dele não responder porque ele está produzindo beta-lactamase. Mas não é a primeira escolha. O paciente chegou no consultório, a primeira vez que você vai medicar ele, vou passar com ácido clavulânico. Não tem necessidade. Porque o ácido clavulânico não é antibiótico. Ele não aumenta a potência. Ele só vai te ajudar se o paciente tiver bactéria que produz beta-lactamase. Aí o que ele vai fazer? Ele vai inibir a enzima. E aí a amoxicilina vai agir. Entendeu? Então, assim, isso deve ser uma prática que não deve ser encorajada entre nós. A gente tem que difundir esse conhecimento para quem a gente conhece e tem que evitar prescrever, a não ser que seja realmente necessário, porque acabou o antibiótico do mundo, tá? Se a gente parar e pensar isso, a gente fica desesperado e vai se trancar lá numa serra, lá no alto do morro, numa casinha de palha. Porque acabou o antibiótico do mundo. Já existe cepa resistente
a carbapenem, a imipenem, que são os fármacos de maior espectro. Então, existem superbactérias que já não respondem a nada. Tá? E não existem fármacos antibióticos sendo produzidos no momento, novos. É o que a gente tem. Então, assim, a gente tem que preservar o nosso corpo a exposições repetidas. Então, na minha vida, eu tomo pouquíssimo antibiótico. Então, aconselho a fazer o mesmo, tá? Agora, voltando ao assunto mais da aula. Então, ácido clavulânico tá claro, né? Tazobactam, que também quebra a beta-lactamase, a mesma coisa do ácido clavulânico. É uma associação que não aumenta o espectro. Outra coisa que a bactéria pode fazer, que é uma mudança dela, é diminuir a entrada do antibiótico, tá? Isso pode ser feito, por exemplo, ela cria, lembra daquelas bombas de sódio e potássio que jogam potássio para fora, sódio para dentro? Elas criam uma bomba que joga o fármaco para dentro, para fora. O fármaco entra, ela joga. O fármaco entra, ela joga. É a chamada bomba de efluxo, tá? É um outro mecanismo de resistência. Outro mecanismo de resistência é alterar o que eu já falei para vocês, alterar o receptor. Ela vai lá e muda um aminoácido. E aí o receptor já não reconhece. Bom, as doses, isso tem na apostila de vocês, mais detalhado, o decoreba das doses. É importante falar que as penicilinas, né, as naturais, como a G, potássica, procaína, benzatina, elas são mais para infecções de vias aéreas superiores e inferiores e infecções de pele moderadas. Para a clínica odontológica, a gente usa essas semissintéticas, certo? Que é a amoxicilina e a ampicilina pode ser usada. Qual a principal diferença entre as duas? A ampicilina, ela é endovenosa, tá? Ela sofre degradação no trato gastrointestinal. Tá aqui, isso que eu já falei para vocês. Raramente as beta-lactamases são a causa do insucesso. Então, assim, associar tem que ser uma coisa feita racionalmente. Realmente esse paciente não está respondendo, vou associar. Porque raramente é isso. Geralmente a causa da falha é uma infecção anaeróbia, você está combatendo com fármaco para aeróbio. Então não vai parar nunca, tem que colocar um metronidazol, uma clindamicina. Isso acontece. Cefalosporina. Eu falei para vocês na outra aula da reação cruzada. Lembram? Elas têm um anel aromático parecido. O anel beta-lactâmico e o anel cefalosporínico. São parecidos. Só que a cefalosporina, ela é menos suscetível à beta-lactamase. Tá? Ela não é degradada da mesma maneira, como a penicilina. Só que ela tem dois problemas grandes. Ela causa dano renal, né? Nefrotóxica. E ela é associada à colite pseudomembranosa. Colite pseudomembranosa é uma infecção grave intestinal associada ao Clostridium difficile. E ela é muito associada a fármacos com espectro muito grande, né, que são chamados antibióticos fortes, que as pessoas falam. Clindamicina, por exemplo, tá? E as cefalosporinas, principalmente as de última geração, tá? E aí é mais elas têm 4 gerações, primeira, segunda, terceira e quarta, e o espectro para gram negativo vai aumentando da menor para maior, tá? E aí, saber mais ou menos quem é quem. Acho pouco provável que caia as cefalosporinas. São fármacos que não são muito utilizados em clínica odontológica, mas é bom ter um conhecimento em relação a isso. A macrolídeos, até é bom ter um conhecimento, até porque ela está no protocolo da American Heart Association, né? Lá de endocardite. Então é bom saber. Macrolídeos. Os macrolídeos, eles, como a eritromicina, claritromicina, eles, como eu falei para vocês, eles agem no ribossomo, tá? No 50S. Então eles são bacteriostáticos. A azitromicina, ela é associada a uma ação direta também nos neutrófilos. Então, ela tornaria a resposta imune do paciente melhor. Existem diversos trabalhos avaliando a azitromicina na periodontia, por exemplo.
Porque o que se mais busca na periodontia é tirar a associação de amóxis com metronidazol e usar um fármaco único, né? É o sonho da pério. E outro sonho é parar de raspar e dar só um antibiótico e a pessoa ficar curada. É um outro sonho. Só que todo estudo que você pega de periodontia vai te dizer que não substitui a raspagem. Então, até hoje não existe. Mas a azitromicina tem essa coisa boa. Tem baixa toxicidade. Lembrando que a eritromicina e a claritromicina, elas inibem as enzimas do citocromo P450. Qual a implicação disso? Qualquer outro fármaco que você tome e que seja metabolizado naquele local, não vai ser metabolizado. Então, vai ter um aumento daquele fármaco na corrente sanguínea. Aumento de toxicidade. Possível. Então, é importante. A eritromicina, como eu falei para vocês, tem dois tipos. O estearato e o estolato. E que o estolato estola o fígado, né? Então, ele é hepatotóxico. Então, ele deve ser evitado, tá? As lincosaminas, né, que na verdade as lincosaminas é a clindamicina, é a representante da classe, elas têm uma característica de penetração em abscessos e penetração óssea. Então ela é muito usada em patologias ósseas, osteomielite, ela pode ser utilizada, ela tem essa característica de boa penetração. Ela também tem um problema grande da colite pseudomembranosa, tá? Isso já caiu em concurso, perguntando sobre qual dos fármacos causava colite, e já caiu perguntando qual dos fármacos tratava a colite, que é o metronidazol, tá? O metronidazol é o tratamento para colite pseudomembranosa. Tetraciclinas estão praticamente em desuso como antibióticos de uma maneira geral. Elas só são usadas em periodontia, basicamente, tanto a doxiciclina como a aminociclina. Elas, como eu falei para vocês, elas são tóxicas, elas causam distúrbios no trato gastrointestinal, úlceras, elas são hepatotóxicas, nefrotóxicas, elas podem causar hipersensibilidade ao sol, ou seja, manchamento na pele, tá? E os ortofosfatos que ela gera podem gerar manchamento nos ossos e dentes. Então, assim, ela é uma opção cada vez menos considerada, com exceção da periodontia, porque realmente a periodontia é uma coisa à parte. Quinolonas e carbapenêmicos, não há uma justificativa plausível para um dentista usar cipro. Já vi prescrever ciprofloxacino. Não sei qual para abscesso. Não sei qual a justificativa para isso. O ciprofloxacino, o mofloxacino, as quinolonas, eles pegam bactérias do trato urinário, basicamente. Então, eles são usados para esse fim, tá? Os carbapenêmicos, eles são a nossa tábua de salvação, sabe? Só que a Rose tá empurrando o Jack. A tábua tá... Os carbapenêmicos, eles eram a nossa última tábua de salvação. Imipenem, merapenem. Só que já existem essas bactérias, né? Klebsiella pulmonae, E. coli, Nova DR, metalobeta-lactamase, que onde ela foi primeiramente identificada, né? Mas já foi vista nos Estados Unidos. Então, aquela bactéria resistente à meticilina, agora é fichinha perto dessa aqui, né? Porque essa aqui, ela é resistente a qualquer fármaco. Então, assim, hoje é nosso tratamento top. Se um dia vocês tiverem sepsis, nunca vão ter, graças a Deus. Não estou desejando isso. Mas se alguém tiver sepsis um dia, for num sepsis bacteriana e for tratado no hospital, o tratamento vai ser esse. E se não responder, infelizmente, né, não existe outro medicamento. Então é isso, né? A aula de antibiótico é triste, né? Porque a gente fica parando para pensar, meu Deus, e agora? Vou tomar o quê? Vamos colocar VOF sobre os antibióticos. Os bactericidas são aqueles capazes de, na concentração habitualmente atingida no sangue, inibir o crescimento e multiplicação? Bactericida inibe crescimento e multiplicação? Não. Bacterostáticos são capazes de determinar a morte? A clindamicina é um antimicrobiano derivado da lincosamina,
cujo mecanismo de ação é a inibição da síntese proteica através da ligação ribossomo 50S. Sim. O metronidazol é um antimicrobiano com eficácia comprovada contra micro-organismos anaeróbios, principalmente gram-negativos, cujo mecanismo de ação é a interrupção da síntese do DNA bacteriano. Sim, esse é o mecanismo dele. Intenso por pressão seletiva, a mudança das condições do ambiente, forçando as bactérias a mudar, sendo que as menos adaptadas sobrevivem, gerando descendentes mais adaptados. Falso. É o que eu falei, mais adaptados, né? É falso. Então, é o que eu falei para vocês. O antibiótico, ele não age diretamente na bactéria, ele gera a pressão seletiva. A pressão seletiva é o ambiente mudando, certo? E aí, aquelas que são mais adaptadas sobrevivem, tá? Então, essa é falsa. Então, é letra B. Quando prescrever antibióticos? Isso também é bem parecido nos dois livros. Eles concordam de que as infecções, né, elas têm no máximo 7 dias de duração, que o antibiótico ele não deve ser a estrela principal, ele tem que ser o coadjuvante. Ele é usado para ajudar o hospedeiro, né, a pessoa, a combater a infecção. Então, como isso é feito? O paciente tem que ter sinais sistêmicos, certo? Tem que ter febre, tem que ter linfadenopatia, outrismo. Ele tem que ter sinais sistêmicos e não só uma infecção localizada. A primeira escolha para a odontologia são as penicilinas, sendo a amoxicilina a nossa escolha via oral. Cefalosporinas também são escolhas na profilaxia, como eu falei para vocês. A gente vai ver mais na frente. Metronidazol é usado em infecções, abscessos que já são cronificados, né, mais crônicos, com muita bactéria anaeróbia. Periodontia também utiliza metronidazol. Claritromicina e azitromicina podem ser usados em abscessos periapicais agudos. Observação que eu coloquei aí. Existem estudos mostrando que tanto a claritromicina quanto a azitromicina têm efeito cardiotóxico, tá? Clindamicina é sempre uma alternativa boa para a amoxicilina, mas lembrando daquele efeito colateral da colite, tá? E doxiciclina é a única penicilina que é utilizada em periodontia, né, por 21 dias para tratamento de periodontite. Lembrando que pode ser feita a famosa dose de ataque. Dose de ataque, quando a infecção já está instalada, e o profissional, ele eleva a prescrição, né, dobra a prescrição dele. Então, se você vai dar uma amoxicilina de 500, você dá uma de 1 grama. E aí você faz a dose de ataque e depois faz as doses de manutenção normalmente, certo? A dose de ataque é sempre 2 vezes o valor da dose habitual. Duração de tratamento. Nas infecções agudas, a duração é a menor possível. Andrade fala de 3 a 5 dias, ou seja, até sumirem os sinais sistêmicos e você vê a melhora do paciente. Infecções crônicas. Se justifica na periodontia, por exemplo, o tratamento o paciente está refratário à raspagem. Então, 7 a 8 dias de metronidazol e amoxicilina e até 21 dias de doxiciclina são justificáveis em periodontia. Nesse caso, em que a raspagem, o paciente não respondeu e continua perdendo inserção. Essas são as doses, né? Vocês têm aí na apostila, então depois vocês dão uma lidinha. Não é nada demais, é o que a gente já usa, então a gente meio que já tem isso na cabeça. Quando prescrever, né? Existem alguns fatores também que interferem na terapia. Um deles é a difusão. Isso aqui está tudo correlacionado, esse é a difusão do fármaco no sítio. Ou seja, você tem um abscesso, né? O tamanho do inóculo está relacionado. Você tem um abscesso, você tem aquela massa purulenta. Se você administrar o fármaco, ele pode fazer efeito? Pode. Mas dificilmente ele vai chegar numa concentração adequada no abscesso. Porque vai ter uma coleção purulenta, tem um corpo estranho ali, e ele não vai conseguir chegar numa quantidade suficiente. Então, essas duas coisas interferem, né? A possibilidade de se difundir para o sítio de infecção e o tamanho do inóculo. Então, ou seja, você tem que primeiro drenar o abscesso para depois medicar. Senão, não adianta medicar sem remover a causa, porque ele não vai chegar, tá? Grau de ligação à proteína plasmática é um fator importante. A amoxicilina, as penicilinas em geral,
se ligam muito às proteínas plasmáticas, tá? Então, isso tem que ser calculado, a dose, você pode fazer uma dose de ataque para ter uma maior biodisponibilidade. Então, isso tem que ser considerado. A proporção área vascular e volume da infecção. Para o antibiótico chegar na bactéria, né, lá no sítio da infecção, ele vem do sistema, né, sanguíneo corporal. Então, quanto mais irrigado é o local, mais ele vai chegar. Certo? É só isso. Então, locais pouco irrigados, ele vai chegar mais devagar. É essa a relação. E alterações fisiológicas do paciente. Grávidas, tem que ter cuidado com o fármaco que vai prescrever, se vai afetar o bebê, como, por exemplo, tetraciclinas, né? Não pode prescrever para grávida. Idade, né? Alguns fármacos são muito agressivos para crianças, por exemplo, clindamicina muito forte, né, para criança. Não seria de escolha, pode ser utilizado, mas não seria o de escolha. Disfunção hepática e renal, principalmente, porque a penicilina ela é extensamente metabolizada pelo fígado e extensamente excretada pelo rim. Então, se o paciente tiver um problema, isso tudo é mais agravado em penicilina, tá? Essas 3 coisas últimas que eu falei. Se o paciente tiver um problema renal e tomando amoxicilina, ele vai fazer um acúmulo de amoxicilina no corpo. Isso é esperado. Então, tem que ser feito clearance de creatinina, que é o que a amiga falou, que é um exame que regula a função renal. E existe um cálculo, a partir disso, dependendo do clearance, de quanto você vai administrar, tá? Isso não é interessante para vocês nesse momento, tá? Eu não perderia meu tempo com isso, certo? Quando prescrever? Mais uma vez, qual o problema das causas, né, do insucesso? É a falta do ácido clavulânico? O insucesso? Geralmente não é. Qual o problema do insucesso? Você escolheu errado, tá? A infecção ela já era mais anaeróbia e você colocou só amoxicilina. Você não associou com o metronidazol, você não usou o metronidazol ou algum outro fármaco, clindamicina, que já é mais um espectro, pega mais anaeróbio. Você errou o cálculo. O paciente precisava de 500 miligramas a cada 8 horas. Você colocou 250. Então, você errou o cálculo. Antagonismo de antibiótico. O que é isso? Você deu um bactericida com bacterostático. Eles vão se anular, eles não vão conseguir agir. Certo? Em geral, não se associa bactericida com bacterostático. Isso é um antagonismo farmacológico. Resistência, e a bactéria está resistente àquele antibiótico, você vai ter que trocar. Taxa de crescimento bacteriano baixo, especialmente nas infecções que precisam nos fármacos que precisam de replicação, como as penicilinas. Fatores locais desfavoráveis, vascularização limitada, né? O fármaco não chega. Imunossupressão, o paciente, ele já não responde porque ele já não tem defesas para responder, então ele está imunossuprimido, precisa ser hospitalizado. E falta de adesão e custo, principalmente para fármacos mais de ponta, né? E fármacos também que causam problemas maiores, como clindamicina, o paciente desiste, que ele não aguenta ficar semanas e semanas com diarreia. Então, ele desiste. Então, é um problema, tá? A adesão ao tratamento. Uma coisa que é importante lembrar, que tem essa confusão, profilaxia cirúrgica. O que é profilaxia cirúrgica e profilaxia da endocardite, tá? Profilaxia é tudo que você faz antes de alguma coisa. É uma decisão que você toma antes de qualquer outra coisa. Profilaxia cirúrgica é quando você dá um antibiótico antes de manipular o paciente, certo? Em procedimentos que você julgue que vai ter uma contaminação. Isso é mais feito em pacientes que têm próteses articulares, né? Próteses pinos, de titânio, quadris reconstruídos, esse tipo de próteses mais extensas. Por quê? Porque as bactérias formam biofilme. E essas próteses são suscetíveis a formar biofilme, certo? Então, você pode fazer isso como uma prevenção. Mas aí é o que os livros todos, Lenito e Andrade, falam da baixa incidência, né, disso, que os efeitos adversos são mais comuns do que a doença. Mas, né, se o profissional quiser se precaver em relação a isso, tá aqui o risco-benefício, né? Quando que você deve fazer isso? Quando você quer prevenir uma contaminação de uma área estéril,
Uma infecção remota, porém com alta morbidade, aquilo pode não acontecer, mas se acontecer o paciente vai morrer, vai ficar mal. Então, vale a pena. Cirurgias associadas a alta taxa de infecção e implantação de material protético. Nesses pacientes que já têm próteses ortopédicas, né, algumas condições fazem com que eles sejam mais predispostos a ter infecção. Por exemplo, imunocomprometidos, o paciente tem prótese, mas também tem artrite. Então, ele toma fármacos, ele é imunocomprometido. Diabetes tipo 1. Subnutrição, hemofílicos, 2 anos após colocação da prótese e paciente que já tem histórico de contaminação da prótese. Paciente renal crônico é discutível. O Andrade fala que sempre tem que ponderar se vale a pena ou não. Na dúvida, fazer, né? Diabéticos, já caiu em Marinha e já caiu em outros concursos. Você só faz profilaxia quando ele está descompensado, certo? Essa é o mandatório. Imunocomprometidos, com plaquetas menores do que 3.500, plaquetas não, leucócitos menores que 3.500, pode ser considerado. Então, caiu exatamente isso, Ana Marinha. Ele perguntou qual era a relação custo-benefício da profilaxia, fazer a profilaxia com antibiótico, quais que eram as situações que havia esse custo-benefício e qual a que não havia, tá? Então, prevenir contaminação de área estéril, vale a pena? A gente viu? Vale. Quando a infecção é remota, mas associada a uma alta morbidade. Procedimentos cirúrgicos associados a altas taxas de infecção. Na implantação de material protético e nos casos de hipersensibilidade ao antibiótico de escolha. Essa é a única que não justifica, porque se ele tiver hipersensibilidade, você troca o antibiótico. Isso não justifica.